Bom, estou aqui diante de um desafio que é bem maior do que os 10 minutos que a gente tem para cumpri-lo, que seria resumir aí uma matéria que a gente estuda em um semestre da faculdade, chamada Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, em 10 minutos. Mas vou apontar algumas pistas para a nossa reflexão. A primeira é entender que a instituição da Eucaristia, que nós celebramos na noite da quinta-feira, junto com o lava-pés, lembram? Né? Ela é a feição de uma ceia. Esse primeiro dado é importante. Por quê? Ao contrário da gente que, por exemplo, se um filho nosso traz um amigo à nossa casa, a gente convida para entrar e até fica estranho, parece até um pouco educado da nossa parte se a gente não convida também para vir à mesa, tomar um café conosco, se a família estiver tomando um café, almoçar conosco, se a família estiver almoçando, a gente se sente de alguma forma obrigado, se bem educado, a fazê-lo. Com o judeu, culturalmente, era um pouco diferente. O judeu só se colocava à mesa, só sentava à mesa para uma refeição com quem ele tinha comunhão. Se não tem comunhão, comunhão de convicção religiosa, comunhão de estilo de vida, então nós não convidamos, não se coloca à mesa conosco, porque partilhar a mesa é partilhar a vida. Vocês devem lembrar, por exemplo, que muitas vezes Jesus foi criticado assim: este homem come com os pecadores. A princípio a gente acha, e daí? A questão é cultural. Havia, portanto, entre os judeus uma espécie de interdito, uma proibição de sentar à mesa com quem a gente não tem comunhão. Então, a primeira compreensão e percepção do sacramento da Eucaristia deve ser esta aqui. É um sacramento de comunhão. Por isso que logo a tradição da nossa fé, além de chamar sacramento da Eucaristia, a gente até canta: Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão. Logo a igreja entende que o sacramento da Eucaristia é um sacramento de comunhão. Um pouco diferente, por exemplo, do sacramento da penitência, que é celebrado individualmente, em alguns casos, em exceção, em situações específicas, mas é um sacramento que tem uma característica um pouco mais, né, pessoal, de comunhão com Deus, sim, mas este sacramento é um sacramento de comunhão, de comunidade de fé, de comunhão, de convicções, de comunhão, de desejo de santidade, de comunhão de primeiro aspecto. Segundo aspecto que quero sugerir para a nossa reflexão é o fato de que a primeira leitura de hoje, o evangelho de hoje e até a segunda leitura sugerirem aquela ideia do sacrifício, da oferta. Aquilo que Jesus faz naquela noite, toma o pão e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, e o vinho, tomai e bebei, isto é o meu sangue, sela, antecipa o que aconteceria com o próprio Jesus. Segundo, então, a teologia, a compreensão da nossa fé, a instituição da Eucaristia, aquele momento que Jesus: tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, isto é meu sangue, prefigura, ela prepara, ela quase que é a antessala do que aconteceria na cruz. Ou seja, a ideia de sacrifício, de oferta do corpo, de derramamento do sangue, está. E aí sugere já a Eucaristia como um sacramento que revela o tamanho do amor de Deus pelo mundo e pelos homens. Além de ser um sacramento, vou falar agora no terceiro ponto, de alimentação, um sacramento de fortalecimento para a vida na graça,
um sacramento que nos fortalece na comunhão com o nosso Deus, porque nos revigora espiritualmente. É um sacramento de amor, que revela o tamanho do amor de Deus por nós e pelo mundo, porque ele é prefigurativo do tipo de sacrifício que Jesus faria para nos salvar e para oferecer por nós o seu corpo e o seu sangue, lavando-nos dos nossos pecados e alimentando-nos dele mesmo. Terceiro ponto, quando Jesus termina esse gesto, Jesus diz: fazei isto para celebrar a minha memória. A gente fala, inclusive, na missa, repetindo as palavras de Jesus. A melhor tradução para memória aí não seria memória, mas seria uma palavra que a nossa língua portuguesa praticamente não usa, que é a palavra memorial. Memorial é diferente de memória. Memória é você voltar no tempo, resgatar alguma coisa que está aprisionada no tempo passado e recordar aquilo que ficou lá e permanece lá e continua lá, aprisionado no tempo passado. Ela é estática. Embora ela possa exercer, ainda do ponto de vista das emoções, quando a gente pega uma caixinha de fotografia antiga lá na nossa casa, arrumando os armários, começa a virar umas fotografias, de repente a gente se vê tomado, preso ali algumas emoções, mas continua no passado o que aquela foto testemunha para mim, que está no passado, memória. Memorial é diferente. Memorial é uma forma dinâmica de memória, de tal forma dinâmica que o fato recordado é atualizado no presente. A mesma força, a mesma virtus que naquele momento fez de pão, corpo, de vinho, sangue, é atualizada, experimentada e vivida, não aprisionada no passado, mas renovada no presente. Não sei se eu confundi um pouquinho. Essa é a diferença entre a memória estática, temporal, e o memorial, dinâmico e transtemporal. Atravessa o tempo, chega até nós com a mesma força, com a mesma virtus, é o termo que a gente usa ali, né, técnico, com a mesma força, ou a palavrinha ergon, que a gente usa também, com a mesma força de quando há 2000 e alguns anos atrás, naquele momento, Jesus institui a Eucaristia. Por isso que, na teologia do sacramento da missa, a gente diz assim, toda vez que nós celebramos a missa, nós atualizamos o memorial da salvação. Todo mundo entendeu o termo? Ou seja, tornamos hoje o que foi ontem. Tornamos hoje. Só que hoje, atualizado, direcionado, adequado às nossas necessidades, às urgências, às respostas que o hoje aguarda da fé. Posso ir em frente, entenderam a diferençazinha? Eu acho que desses 3 pontos, o mais complicadinho era essa diferença entre memória e memorial. Até aqui eu estou ali em torno daquela cena da instituição da Eucaristia. Com o início da celebração da Eucaristia nas comunidades cristãs, os primeiros autores cristãos, eles começaram a desenvolver reflexões sobre a Eucaristia. E a gente sempre cita aqui, vou citar de novo, né, um autor que para nós, a teologia, os padres, a gente diz, quem cita não erra, que é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, numa de suas homilias e reflexões sobre a Eucaristia,
nos leva a uma reflexão. Eu vou usar o caminho dele, mas não as palavras dele. Às vezes a gente vai no médico, o médico desconfia que a gente está com uma barriguinha assim um pouco grande, né? E aí o médico diz, por favor, eu quero uma ultrassonografia abdominal total. Já passei por isso. Aí o camarada vai lá, faz uma geral aqui, e geralmente, quando o médico desconfia dessa sobrinha aqui, de umas coisas que estão guardadas aqui, que não eram para estar aqui, quando a gente termina o exame, o médico lá diz assim, olha, está tudo bem contigo, só tem uma gordurinha no fígado, não é isso? Primeiro ele fala o nome técnico, esteatose hepática, salvo engano meu. Depois ele fala para a gente entender por A mais B, é uma gordurinha no fígado. Na ocasião, o médico era amigo e disse, padre, fecha um pouquinho a boca e faz uma caminhada que vai resolver. O que a gente faz? Racha a cara na hora, né? Mas, em outras palavras, o que está dito ali é que a gente está comendo alguma coisa que não é necessário para o nosso corpo e que a gente está guardando e que está fazendo ali um pequeno estrago. Longo prazo, o estrago pode ser maior. Em outras palavras, isso significa o seguinte, aquilo que a gente come se transforma depois naquilo que a gente corporeamente, fisicamente é, né? Às vezes, a pessoa vai ao médico com um sobrepeso enorme e diz assim, senhor, doutor, eu não sei o que acontece comigo, eu não como nada. Né? Como assim? Vento engorda? Água engorda? Né? Ou seja, aquilo que nós comemos se transforma, é assimilado pelo nosso corpo e se torna aquilo que fisicamente nós somos ou estamos ali. Claro, Santo Agostinho, claro, na época dele não tinha todo esse conhecimento das ciências todas do metabolismo humano e tal, mas ele faz uma reflexão parecida quando ele diz assim, ó, cada vez que você se alimenta da Eucaristia, cada vez que você recebe a Eucaristia, você se torna mais parecido com aquele que você recebe. Ou seja, você é convidado a permitir que este alimento da tua alma torne tua alma cada vez mais parecida com o Senhor que você recebe, com aquele do qual você se alimenta. Está clara a associação? Tal e qual acontece com o nosso corpo, quando a gente se alimenta dessa ou daquela forma e o corpo fica dessa ou daquela forma, de acordo com a nossa alimentação física, o mesmo acontece com a nossa alma, com o nosso corpo espiritual, com a nossa natureza espiritual. Nós vamos nos transformando naquele que recebemos. Claro que se a gente faz o contrário e alimenta a alma de sentimentos ruins, de coisas ruins, o que vale para o corpo também vale para a alma, é a reflexão de Santo Agostinho. E eu entendo que ela seja bastante rica e simples, e fácil da gente entender, que a dinâmica do corpo, neste caso, também se aplica à dinâmica da alma. Está claro para todo mundo? Caminhando um pouco mais, com aquela característica da Idade Média, aquela preocupação de entender o quão mais próximo da razão possível. Já na Idade Média, ao contrário do tempo de Santo Agostinho, que está ali na transição, finalzinho do Antigo para o Médio, havia uma influência sobre o pensador Aristóteles muito forte. Nas universidades, por exemplo, da Europa, ali no século XIII e tal,
ou Aristóteles ou você não era um bom pesquisador, ou Aristóteles ou você não interessava a ninguém naquilo que estudava. E a gente tinha tido anteriormente uma onda platônica. Os primeiros autores cristãos são todos muito influenciados pelo pensamento, pela estrutura de compreensão do mundo da filosofia de Platão. Aristóteles tem, na metafísica dele, uma distinção que foi aproveitada por São Tomás de Aquino para nos ajudar a entender a Eucaristia. Aristóteles diz que todas as coisas têm a sua substância, a sua essência e os seus acidentes. Vamos entender bem o que eu estou querendo dizer, o que Aristóteles dizia com acidente. Por exemplo, você tem alguma coisa que faz você ser o que você é a sua substância. Mas se você perde os cabelos, você não deixa de ser Marcelo porque perdeu os cabelos. Porque os cabelos são um acidente, não fazem parte da sua essência. Se, por exemplo, Deus nos livre a todos, a gente corre um acidente de carro e a gente perde alguma parte do corpo, a mão, o pé, a perna, a gente não deixa de ser, na substância, quem a gente é. A gente continua sendo quem a gente é. Porque aquele pedaço de carne ali, osso, músculo, constitui um acidente e não a essência. A gente deixa de ser quem é quando ocorre em nós uma mudança substancial, que só ocorre com a morte. Já me fiz entender? Uma casa é uma casa. Se ela era uma casa branca e depois a gente pintou de azul, branco ou azul são acidentes, mas a essência dela está lá, é uma casa. Não sei se me faço entender. São Tomás de Aquino toma para si, quer dizer, a partir, preocupado em falar para o mundo a partir das categorias do mundo. A seu tempo, São Tomás de Aquino foi um homem do seu tempo, de vanguarda até. Hoje o pessoal cai em cima de que São Tomás de Aquino é cafona, que não gosta da filosofia de São Tomás, mas ele foi, a seu tempo, o mais aristotélico, ou o cara que procurou aproveitar os instrumentos, as ferramentas que a ciência do seu tempo utilizava para traduzir a fé para as pessoas. Então ele fez um trabalho bonito, desafiador, enorme. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino é um conjunto de livros que a gente não carrega sozinho no corpo, com um braço só, né? É um trabalho de muito tempo. E São Tomás de Aquino disse assim, que no sacramento da Eucaristia, quando, durante a missa, pão e vinho são apresentados diante do altar, o sacerdote repete as palavras de Jesus, ocorre um milagre. Por que um milagre? Porque ocorre alguma coisa que altera a natureza, então é sobrenatural, não é natural. Porque o pão deixa de ser, na sua substância, pão, e passa a ser, na sua substância, corpo de Jesus. E o vinho, na sua substância, naquilo que faz ele ser o que ele é, deixa de ser vinho e passa a ser sangue de Jesus. O pão continua com gosto de pão, ou seja, os acidentes permanecem. O vinho continua com gosto de vinho. Se você fizer análise química dos elementos após a missa, após a transubstanciação, estarão ali alguns elementos químicos. Porque os acidentes permanecem, a cor, o tamanho, o cheiro, o gosto,
mas a substância mudou. E aí São Tomás nos ensinou a entender o que acontece ali. Por isso o termo que vocês já escutaram falar, transubstanciação. Por quê? Ocorre uma transformação na substância dos elementos, pão e vinho. O pão deixa de ser, na sua substância, embora nos acidentes permaneça pão, ele deixa de ser pão e passa a ser corpo, e o vinho deixa de ser vinho e passa a ser sangue. A teologia, depois do Concílio de Latrão, trouxe para dentro da doutrina, o que era apenas uma reflexão teológica. Trouxe pelo concílio para dentro da doutrina esta compreensão para a gente entender o sacramento da Eucaristia. Nós nos alimentamos da substância do corpo, não comemos um pedaço da carne, porque a carne é um acidente. Mas na substância, nós nos alimentamos do corpo e na substância, nós nos alimentamos do sangue. Continua com gosto de vinho, porque o gosto é um acidente. Entendemos? Escolhi esses pontos hoje para a nossa reflexão, para entender que toda vez que celebramos a missa, nós testemunhamos um milagre, para entender que cada vez que nós nos alimentamos, tomamos o sacramento da Eucaristia, nós nos alimentamos da substância do corpo, verdadeira substância, e do sangue. Vamos lembrar que os acidentes, um dia, eles, né? Se a gente, quando vai fazer exumação do corpo, a gente vê a fragilidade dos acidentes, né? Os acidentes que faziam alguém ser o que era, ou alguma coisa ser o que é. Mas a substância permanece. Então, na verdade, nós nos alimentamos daquilo que é permanente, eterno, para sempre, do próprio Senhor na nossa vida. A gente está com a horinha apertada, porque a princípio, vou celebrar na ilha. Né? Vou não? Padre Luiz vai? Opa, vou falar mais. Eu tinha pedido para dar uma ligadinha para ele, que ia ficar apertado. Vou falar um pouquinho mais, com certeza. Ou não, não vou não. Não. Só um pouquinho mais, tá bom? Respeita o pessoal que está cochilando, pode usar o ombrinho da pessoa do lado aí, né? Se for alguém do nosso convívio de casa, não tem problema não. Eu sei que de manhã é um pouquinho difícil, né? Quando nós, então, retornamos ao início da nossa reflexão sobre a Eucaristia, eu acho que tem alguma coisa aqui interessante, que é entender que o corpo, na substância de Jesus que nós comungamos, é o mesmo corpo de Jesus que, misticamente, é a igreja. Esse sacramento, quando a gente recebe a Eucaristia, ele nos coloca em comunhão com a igreja, não só com o nosso Deus. Vocês entendem aqui o que eu quero dizer? Por isso ele é um sacramento de união e de unidade, porque nós recebemos o corpo de Cristo, aprendemos em Pentecostes, conversamos sobre isso, que a igreja é corpo de Cristo. Então, este sacramento é um sacramento de comunhão nossa com o nosso Deus, mas também um sacramento nosso de comunhão com a igreja. Comungarmos na mesma missa deve nos aproximar mais, gerar comunhão, gerar fraternidade, gerar unidade, porque este sacramento é um sacramento de comunhão. Também tem um elemento interessante sugerido por Paulo, que quem come e bebe do corpo e do sangue de Jesus, sem distinguir, sem estar preparado, Paulo é duro, hein? Ele usa o termo, come e bebe a própria condenação. Paulo é firme, né? Duro. O que ele quer dizer com isso?
que a gente se alimenta sem estar devidamente preparado para tal e desperdiça as graças de união inerentes a este sacramento. Não sei se me faço entender. É como se eu oferecesse, sabendo que, por exemplo, a um celíaco médico, alguém que tem alergia a camarão, que dá aquele edema de glote aqui, que fecha aqui, o cara já vai, não? É como se eu indevidamente, inadequadamente, despreparadamente, me aproximasse deste sacramento, não estando, do ponto de vista da graça, preparado para recebê-lo. E aí eu acho que aqui tem uma coisa interessante, que é que os efeitos não se produzam. Então a gente toma alguma coisa sabendo que os efeitos não serão produzidos. Se me faça entender aqui direitinho. Sugiro para todos que o dia de hoje, um dia tão bonito, seja um dia a gente refletir um pouco mais sobre isso. O que eu observo muito com essa experiênciazinha de padre, né? Pouco tempo, que os cristãos católicos muitas vezes se afastam deste sacramento porque têm, sim, uma consciência muito bem formada da necessidade de estar preparado para receber este sacramento, mas não têm a perseverança para se aproximar do outro sacramento que nos habilita para este sacramento, que é o sacramento da penitência. Então, perdem um pouco a paciência consigo. Não sei se me faço entender. Desistem de pedir perdão, desistem, por exemplo, da necessária preparação, se pecou gravemente, ou pelo menos uma vez ao ano, para receber este sacramento. Então, muitas vezes, a gente se afasta do sacramento porque se afasta de outro sacramento necessário para experimentar e se alimentar, sentar à mesa na Eucaristia e experimentar a comunhão, santificação e unidade. Não sei se me faço entender direitinho, né? De modo que acaba que o sacramento da Eucaristia também nos aproxima do sacramento da confissão, da penitência. Porque a consciência da importância deste alimento para a nossa alma faz com que, tendo tomado consciência de não estar preparado por ter pecado gravemente para receber a Eucaristia, que eu me aproxime do sacramento da confissão. Por exemplo, aqui, um desabafo, vou falar baixo, está gravando, né? Vou falar baixo para o pessoal não ouvir. Eu sinto que um pouco aqui na nossa paróquia o pessoal se confessa pouco ao longo do ano. Às vezes buscam naqueles períodos, o Advento, a Páscoa. Mas é uma rotina um pouquinho diferente, ou um ritmo um pouco diferente daquele que às vezes a gente observa em outros lugares ali por onde a gente passa. Não vamos permitir que a nossa, talvez, inibição, ou falta de coragem, ou falta de hábito de se aproximar do sacramento da penitência, nos afaste também do sacramento da Eucaristia. Que não nos falte a coragem para a gente demover, tomar as atitudes necessárias para não deixar de se alimentar deste sacramento, que é para nós sacramento de santificação, de unidade e de comunhão. Eu acho que está dado o meu recado por hoje. Vamos ficar de pé?